Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. E hoje vamos apresentar mais uma história bem interessante no canal. Vocês já ouviram falar do incrível caso dos homens crocodilos? Vamos contar um pouquinho dessa história dessa aldeia e vocês vão ficar bastante impressionados com toda a riqueza de detalhes e muitas coisas que fogem da realidade humana. Então, roda a vinheta! Bom, gente, mais uma vez eu estou gravando novamente neste velho formato, né? Eu ainda estou tentando me adaptar muito com relação ao microfone, ao editor de áudio que eu pretendo fazer, modificar os vídeos gradativamente para ver como que fica o resultado um pouco melhor, né? E eu não estou conseguindo me adaptar. Como eu sou um pouco perfeccionista nos vídeos que eu faço, eu quero trazer aqui sempre um vídeo melhor, muito mais informativo, com muito mais riqueza de detalhes, figuras, vídeos, para que vocês entendam um pouquinho mais do tema que eu apresento aqui, né? E nos próximos vocês vão ver que eu vou tentar adaptar da melhor maneira possível para que vocês entendam todo o tema que eu vou estar abordando, beleza? Então vamos para o tema de hoje. Bom, como vocês já devem saber, né, eu sempre conto a história de algumas tribos diferentes aí pelo mundo. Eu já falei sobre a tribo do Bug Jump, né, chamou muita atenção o método que eles utilizam para provar algumas coisas, algumas lendas, né? E dessa vez a gente vai contar um pouquinho mais da tribo dos homens crocodilos. Olha que coisa interessante. Próximo ao rio Sepik, que fica nas montanhas de Papua Nova Guiné, na Oceania, vocês podem perceber que existe uma aldeia bem escondida nessa região, né? E ela parte através de uma tribo, onde existem alguns supostos índios, que a gente pode chamar assim, né? Onde eles vivem totalmente isolados. Pois para vocês terem uma ideia, para chegar nessa aldeia seriam mais ou menos cerca de 10 horas de canoa. O nome desta tribo se chama Caningara. E eles são mais conhecidos por ser os homens crocodilos, né? Vocês vão perceber assim que na sequência que eu for apresentando aqui, este nome é muito similar pelo método como eles utilizam a escarificação, que seria fazer grandes protuberâncias na pele, né, para ser similar como se fosse a pele de crocodilo. Justamente porque eles usam este animal como se fosse o deus dele, né? Então eles veneram muito o crocodilo. Considerando que este rio Sepik ele possui mais de 1.100 quilômetros de extensão, este local é muito costumeiro com relação a inundações, né? Então, boa parte de algumas estações do ano, esta região ela ocorre, né, essas inundações, e muitos crocodilos aparecem próximo desta aldeia. E como esta tribo eles residem em ocas, né, que são próximas mais alto nas montanhas, né, eles passam por um certo período onde existem as plantações para eles poderem subsistir, né? E eles cultuam todas as suas religiões locais, onde o crocodilo é considerado como se fosse um animal sagrado. A partir deste período, né, eles instalam um tipo de ritual de passagem. Quando o jovem, né, está teoricamente se transformando em homem, ele passa por um processo de purificação, ou teoricamente conhecido como escarificação, né, que seriam aquelas famosas feridas que são semelhantes à de um crocodilo. E eu vou detalhar aqui um pouquinho mais de como funciona este processo. Próximo ao rio Sepik, nas montanhas de Papua Nova Guiné, na Oceania, distante da cidade mais próxima, cerca de 10 horas de canoa, vive a tribo Caningara. Seus membros são conhecidos como os homens crocodilos, pois a tribo venera o crocodilo como um deus da natureza, considerando que reside em uma área do rio Sepik, que tem mais de 1.100 quilômetros de extensão, local costumeiro para inundações e repleto desse animal venerado. Residindo em ocas, estrategicamente alojadas nos altos das montanhas e sobrevivendo da agricultura de subsistência, a tribo realiza rituais de escarificação e flagelação, que são extremamente dolorosos, para marcar o processo de passagem do que conhecemos como época da adolescência para a formação do homem adulto, que terá então capacidade para proteger o grupo. Inicialmente os jovens são isolados por 6 semanas em uma oca que fica no centro da aldeia, conhecida como Casa dos Espíritos, na qual somente podem entrar outros homens da tribo que já tenham passado pelo ritual. Durante essas semanas, esses jovens aprendem sobre a existência das coisas através dos mais velhos, pois acreditam que o conhecimento é o que diferencia o jovem do homem. Durante os dias finais, um crocodilo é capturado vivo e utilizado para acompanhar o ritual definitivo de escarificação, enquanto as mulheres e as crianças dançam e cantam ao redor da oca. Bom, inicialmente esses jovens eles são isolados por cerca de 6 semanas, longe do contato dos seus pais e de outras pessoas também.
em uma oca que fica basicamente no centro desta aldeia, que é teoricamente mais conhecido como a Casa dos Espíritos, né? E somente homens que passaram por este ritual podem entrar nesta oca. E durante todo esse processo da semana, né, eles passam por uma série de conhecimentos, onde os mais velhos, né, repassam para eles muitas informações, muitos conhecimentos, né, desde os antepassados, pois eles acreditam que todo o conhecimento é todo o diferencial para qualquer homem que está se formando. E durante esses dias finais, eles capturam um crocodilo para eles fazerem uma espécie de veneração a este animal. E que ele acompanhe, né, durante todo o ritual dessas crianças se transformando em homens, né? Enquanto as mulheres e as crianças elas cantam e dançam durante todo este período. Eu vou colocar algumas fotos desta tribo para que vocês vejam. Se vocês forem ver, né, toda a simbologia que tange referente a este processo, né, de escarificação, seria basicamente como se fosse uma tortura. Afinal, o sofrimento para essas crianças e adolescentes é realmente bem torturante. Afinal, dói pra caramba você fazer esse tipo de coisa. Justamente porque ocorrem grandes feridas, né, e o processo de perca de sangue é bastante dolorido, né. Geralmente a criança que passa por este processo, né, ele é acompanhado de um tio materno ou qualquer outro tipo de referência masculina. E ele tem justamente a missão de limpar todo o sangue, né, que acaba caindo referente a essa escarificação. E isso serve como uma espécie de ato simbólico para reinserir, né, este jovem na linhagem da família. Então isso é muito importante, de uma espécie de passagem, né, da vida infantil para a vida adulta. Então ele estará disponível ali para fazer parte de toda a linhagem que é repassado dos conhecimentos dos antepassados. Bom, eu vou colocar mais um vídeo aí para que vocês vejam um pouco mais sobre esta aldeia. Algumas fontes de pesquisa apontam que, como parte desse processo, antes da escarificação, ocorreria uma longa sessão de humilhação para testar a resistência e coragem dos jovens, na qual são tratados como mulheres e ridicularizados por todos da tribo. Finalmente avançam para a última etapa, e a mais dolorosa, na qual cortes profundos são feitos no peito, mamilos, ombros, braços, nas costas e nas nádegas, imitando e reproduzindo desenhos de traços pequenos intercalados que lembram as incongruências do couro dos crocodilos. A simbologia desse processo de transição, que assemelha-se a uma tortura, dentre outras coisas, representa o ato do sangramento como uma desconexão com o sangue moderno. Geralmente, o indivíduo submetido a esse ritual é acompanhado de um tio materno, que fica com a missão de limpar o corpo do jovem, como ato simbólico para a reinserção do sangue na linhagem familiar. O ritual costuma levar 2 horas em média, na qual as mulheres e as crianças continuam realizando cânticos como forma de distrair os indivíduos, os ajudando a suportar o processo, visto o fato de não ser utilizado qualquer tipo de anestésico. Inicialmente no peito, em torno dos mamilos, desenham-se os olhos do crocodilo. Na região do abdômen são feitas as narinas, e nas costas, pernas e nádegas, o lombo e o rabo do crocodilo. Os desenhos variam em formatos, em muitos casos cobrindo totalmente os ombros e as costas. Após finalizado o processo de escarificação, os agora homens da tribo, ou homens crocodilos, retornam para a frente da grande oca, para serem contemplados pelos outros membros. Ao longo das semanas, tratam as feridas profundas com óleo de palmeira para conter o sangramento. Por fim, para prover queloides maiores, mais salientes, os homens tomam banho em um rio lamacento, com o intuito de causar infecção nas feridas, aumentando o tempo de recuperação e, consequentemente, o tamanho das cicatrizes. Finalmente, após o ritual agonizante, os membros da tribo Kaningara estão oficialmente prontos para passar por qualquer coisa. A partir deste momento, vocês podem perceber que o ritual de escarificação, ele dura mais ou menos cerca de 2 horas. Então imagina uma pessoa arrancando um pedacinho da sua carne durante todo este período, e você sangrando bastante. Então isso realmente é muito dolorido, e o sofrimento realmente é incrível. E claro, né, quem fez tatuagem tem algumas regiões do seu corpo que com certeza são muito mais doloridas, né? Então imagina você arrancando pedaços, né, perto do mamilo, das coxas, nas costas, próximas da costela, onde dói bastante, né? Então não é muito fácil você aguentar essa dor. E um jovem, então, deve ser pior ainda. E após todo finalizado este processo de escarificação, né, os jovens, após limpados todo o sangue, né, eles são apresentados para a aldeia, como se fossem jovens que passaram por um processo de transformação. Aí eles são aptos a justamente proteger a aldeia de coisas más que possam atingir esta tribo, né?
E para vocês verem como que é o processo de cura dessas feridas, eles usam uma espécie de óleo de palmeira, onde são passados, né, todos os machucados, que tem por objetivo justamente esse, né, de conter todo o sangue. E para formar essas supostas queloides, né, esses calombos que surgem neles, né, eles simplesmente vão para um rio, que é teoricamente muito lamacento, justamente com o objetivo de infeccionar essas feridas para fazer essas protuberâncias, né? Então, essas cicatrizes vão seguir eles por toda a sua vida. E isso faz que justamente, né, aumente o tempo de recuperação, formando esses calombos e eles se transformando, né, teoricamente, como os homens crocodilos. Então, a pele teoricamente vai ficar grossa, né, e vai ficar justamente parecido com a pele de um crocodilo. E após todo este ritual, os membros da tribo Kaningara, eles estarão aptos a justamente fazer parte da tribo dos homens que protegem todos os conhecimentos desta aldeia. E aí, você já ouviu falar sobre essa história? É algo realmente incrível. Vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais, né, de coisas que acabam acontecendo em outras partes do mundo, né? Com certeza, o objetivo aqui é a gente trazer bastante informação. Eu acredito que este vídeo ele vai ser totalmente desmonetizado, justamente porque eu estou mostrando aqui algumas cenas de tortura, sangue e feridas. Infelizmente, o meu canal aqui agora vai ser mais de caráter informativo. Se eu for pensar no aspecto financeiro, infelizmente o canal não vai dar mais o retorno que eu espero, porque a temática que eu vou utilizar nos próximos temas vai ser bem complexa de se falar. E infelizmente o YouTube ele não monetiza por causa disso. E principalmente ele vai vincular qualquer tipo de propaganda neste canal com relação aos vídeos que eu apresento. Então infelizmente, né, algumas coisas que eu faço aqui no canal elas ficam quase que de graça, né? Mas eu faço isso por hobby, que eu gosto bastante, e com certeza vocês vão sempre nos acompanhar da melhor maneira possível. Tudo que eu peço às vezes é a falta de tempo para conseguir fazer todo o roteiro, apresentar, editar, gravar, mas aos poucos a gente vai se habituando. Mesmo no período de quarentena que a gente está aí, eu tento sempre trazer da melhor maneira possível o conteúdo para que vocês possam conhecer, beleza? Se você tem alguma sugestão, sempre coloca nos comentários, que eu sempre dou uma olhadinha lá, né? Coloco em pauta nos próximos vídeos. Se você percebeu, se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica, coloque sempre nos comentários, me mande uma mensagem na página no Facebook. Sempre que eu tiver um tempinho eu vou estar respondendo vocês, beleza? Obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!